Amém, queridos. Êxodo capítulo 20, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse texto da palavra do Senhor, primeiramente eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, essa bênção de estar ao lado do nosso pastor, né? Esse momento aí de recuperação dele, ele estar conosco aqui, é uma honra poder estar junto com ele aqui nessa noite para poder cultuar o Senhor. Esse texto da palavra do Senhor, ele já tem me incomodado há mais de meses, né? E quando surgiu essa oportunidade, né, de estar aqui expondo a palavra do Senhor, eu resolvi trazer para os irmãos, né? E eu espero que venha edificar a vida dos irmãos, venha edificar a vida da igreja de forma maravilhosa. Esse texto ele fala sobre, primeiramente, o título, né, desse sermão é o objeto do nosso amor. Nós vamos falar de amor nessa noite. E é interessante que falar sobre amor é falar sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é o motivo do nosso amor. E eu queria que os irmãos abrissem também em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ali nós vamos ver, nós vimos essa primeira declaração aqui no Decálogo. Nós vimos o Senhor dizendo que não terás outros deuses diante de nós. Afinal, o seu povo, que ele separou de uma vida de idolatria, é o povo que ele deu esses mandamentos. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós sabemos que o povo de Deus, a história de Israel, foi marcado e eles foram tirados do ambiente de idolatria. Israel, assim como as outras nações da época, antes do Senhor a chamar e cuidá-la, né? E como um pai, né? Como uma mãe cuida de um filho, né? Foi assim que essas são as figuras, né? Que a Bíblia utiliza até com o cuidado de Deus com o seu povo. Israel, assim como as outras nações também, era uma nação pagã. E Israel, o povo de Deus ali, ele não foi tirado, ele não foi separado por Deus, porque eles cumpriam a lei do Senhor. Porque às vezes, eu lembro na minha infância, na época, a forma que o professor de EBD passava para a gente, dava a entender que o povo de Deus ali tinha um mérito, de que ele era diferente das outras nações, e parecia até, embora eu acho que não era o interesse dele, mas eu acho que era o meu coração, né? O meu coração, a minha forma de entender, né? E às vezes a falta de esclarecer um pouco mais, né? Ali sobre a palavra do Senhor, dava a entender que o povo de Deus ali, ele era um povo perfeito, né? Um povo cumpridor, um povo que amava a Deus, né? E aí Deus olha ali e vê aquele povo e fala: agora sim eu encontrei um povo obediente, um povo temente, um povo que tem um culto verdadeiro no seu coração. E essa não é a realidade, né? Deus tira Israel dali e o Senhor dá a lei para o seu povo. E nós vemos aqui no livro de Deuteronômio o Senhor se declarando como o único Deus. Não só hoje nós entendemos assim de forma mais extensiva, né? Não só o Deus de Israel, mas Ele é o único Deus de todos os povos. É o único Deus de todo o universo. O único Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que, na verdade, Israel ela vivia de fato ali no entorno com outras nações pagãs. Vamos aqui abrir o Salmo 115. Nós vamos ver
exatamente isso. Isso é difícil abrir aqui. Salmo 115. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão: onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que lhe apraz. Seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem falam, alguma coisa sai através da sua garganta. Então nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz exatamente a respeito dessas outras nações. O que eles cultuavam, na verdade, né? Eles cultuavam os seus ídolos, e nós sabemos que o ídolo nada é. O ídolo nada é. Se o Senhor se coloca, se o Senhor, através da sua palavra, ele se declara como o único Deus, então não existe mais nada. Não existe oposição. Não existe confrontação em relação a isso. Deus é o único Deus. E nós percebemos, quando nós lemos a palavra, que foi exatamente isso, que embora o Senhor se declara, embora nós vemos a ação de Deus, nós vemos ainda um povo que ainda não foi curado totalmente, que não havia sido curado totalmente da idolatria. E quando nós vamos ali para Isaías capítulo 6, que é quando o profeta Isaías ele tem aquela visão maravilhosa do Senhor, nós vemos ali do verso 9 em diante exatamente um tratamento de Deus em relação a Israel. Vamos lá para os irmãos conferirem comigo aqui. Vamos lá. Exatamente por causa desse pecado, o pecado que Israel estava cometendo, o Senhor agora coloca o profeta Isaías para exatamente levar o juízo de Deus, o julgamento de Deus para o seu povo. Embora nós vemos aqui que no verso 13 ele fala que haveria um remanescente, né? Nós vemos aqui que Deus fala para Isaías o seguinte: e ele disse: vai e dize a esse povo, ouvi voz de fato, porém não entendeis, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faz o coração deste povo engordar, e faz com que os seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados como uma árvore, e como um cavalo, e como se desfolharam, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a sua firmeza. Então nós vimos que, embora esse era o julgamento do Senhor, e engraçado que a gente, nesse verso 6 aqui, nesse capítulo 6, nós vamos até o chamado, né? Normalmente as pessoas elas têm o costume de ir até o chamado de Deus para Isaías, né? A quem enviarei, envia-me a mim, e faz-se seminários de missão, né, em cima disso. Eu mesmo já vi várias pregações sobre isso, mas o que o Senhor está trazendo aqui para o profeta é uma mensagem extremamente pesada. Imagina os irmãos, o Senhor vem a você e fala: olha, agora eu vou levar você para levar uma mensagem de juízo para o seu povo, para o meu povo. É o povo que eu amo, é o povo que eu tenho um cuidado muito grande, mas é o momento do juízo de Deus. A palavra de juízo, ela deve ser levada. E nós vemos exatamente isso. E aí, inclusive, a gente poderia, no lugar de Isaías assim, até falar: Senhor, mas
né? Pegava a Bíblia novamente, procurar uma outra palavra, né? Para ver se realmente aquela palavra era a palavra do Senhor. Afinal, o Senhor está falando aqui para Isaías que vai endurecer o coração do povo. E o povo vai ouvir a mensagem do Senhor e essa mensagem ela não vai ser entendida. Olha o drama do profeta. O profeta está ali diante de Deus e Deus se mostra de forma maravilhosa ali quando ele, no ano da morte do rei Uzias, e ele vê o Senhor num trono exaltado, glorioso, e ele vê a Deus. E aí, primeiramente, logo após ele ter essa visão maravilhosa da glória de Deus, ele enxerga a sua pecaminosidade, a sua situação deplorável, que é exatamente assim que deveria ser o nosso comportamento ao estar diante do Senhor. Quando nós enxergamos a majestade, a glória do Senhor, não há espaço para pedir riqueza, não há espaço para pedir saúde, muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Mas sim, reconhecer a nossa miséria humana, colocar a nossa boca no pó e reconhecer a santidade do Senhor, a gravidade do nosso pecado e a nossa necessidade de voltar para Deus. E foi exatamente assim que o Senhor fez com o profeta. O profeta, ele reconhece o seu pecado. E provavelmente nós nessa missão aqui, eu falo por mim, eu pegaria a Bíblia novamente e olharia para ver se não teria uma outra palavra do Senhor. Senhor, será que essa é a palavra mesmo? Eu vou lá falar para aquele povo, eu vou lá engordar o coração daquele povo, vou lá para endurecer o coração daquele povo. Até falaria, Senhor, será que isso realmente é uma palavra de Deus? Né? Hoje nós olhamos de uma forma mais extensiva e vemos que exatamente foi aquilo que o Senhor falou, exatamente isso que o Senhor falou para o profeta. E exatamente o pecado que o Senhor estava abominando aqui no seu povo era o pecado da idolatria. E nós vemos que exatamente de acordo com G.K. Billy, ele tem um livro falando exatamente sobre isso. Ele fala que você se torna exatamente aquilo que você adora, né? E foi exatamente isso que o Senhor fez com o seu povo. O seu povo estava adorando árvores. Não árvores exatamente. Eles derrubavam árvores e fabricavam ali os seus ídolos. Eles faziam os seus ídolos e depois eles se prostravam diante dos seus ídolos e iam adorar. E nesse movimento de adorar a esses ídolos, a esses pedaços de madeiras, eles estavam rebaixando a Deus. Porque imagine um ser criado, um homem agora fazer uma outra criação, um ser criado criando uma outra coisa para adorar. É algo extremamente ridículo. A gente olhando hoje em dia. Como pode isso acontecer? E era exatamente esse o pecado. E exatamente isso que o Senhor estava transformando ali, através da mensagem do profeta Isaías, estava transformando aquelas pessoas, endurecendo o coração delas, estava fazendo elas, tirando a vida delas. Porque o povo de Deus, no povo de Deus ali, quando o Senhor dá os seus mandamentos, o mandamento foi para o povo de Deus. O Senhor não estava dando mandamento quando Moisés foi ali e recebe a mensagem do Senhor, ele não estava entregando a mensagem de Deus para um povo idólatra, mas estava entregando para um povo de Deus. Então, idolatria nós podemos entender, além de ser um movimento, além de ser uma prática de povos pagãos, né? Como nós vemos lá em Romanos capítulo 1, nós vemos ali as pessoas adorando animais, adorando diversas coisas, e nós vemos esse comportamento como, às vezes, até um comportamento de juízo. Nós vemos ali o Senhor trazendo juízo, né, sobre a vida deles. Vemos até a prática de algumas ações ali, como o caso da pederastia. Vemos ali já a forma que o Senhor já estava julgando aquele povo no ambiente ali de idolatria. Mas vemos também que o povo de Deus estava cometendo idolatria. E era a forma que o Senhor estava fazendo para curar o seu povo, para separar o seu povo, a separar o joio do trigo, se assim podemos dizer. E nós vemos que, assim como o ídolo de madeira que eles levantavam, aquele ídolo, ele podia ter olhos ali que foram cunhados por meio do formão, né? Por meio das ferramentas ali típicas da marcenaria. Eles tinham olhos, mas eles não podiam enxergar.
Foi criado naqueles ídolos ali braços e mãos, mas aquelas mãos não podiam apalpar. E foi exatamente isso que nós vimos, uma insensibilidade da parte do povo de Deus após exatamente isso, do seu coração se encher de idolatria. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus caiu numa insensibilidade. Mas nós vemos que logo depois, nós vemos que o Senhor, Ele tem um plano redentivo para o seu povo, e por extensão a sua igreja, e hoje nós vemos que todos aqueles, né, que passaram para o processo redentivo, né, todos aqueles que depois, com a mensagem dos profetas que vieram, e que condenaram o pecado, e que foram expostos ali, colocado o dedo nos seus narizes ali, apontando os seus pecados, aqueles que se inclinaram, que se dobraram diante de Deus, eles receberam o perdão do Senhor. E é isso que nós podemos perceber. Então, quando nós falamos de idolatria, quando nós falamos desse capítulo de número 20 aqui de Êxodo, nós estamos falando de amor. Porque o coração do ser humano, ele é o centro das emoções. E nós vemos que é exatamente do coração onde brota todas as coisas, onde brota todos os pecados. E esse pecado exclusivamente, e outros pecados, e hoje nós estamos tratando desse, exatamente ele é gerado no coração. O pecado da idolatria é um pecado gerado do coração. O Tim Keller, ele tem uma definição muito interessante a respeito de idolatria, a respeito do que é um ídolo. E ele fala o seguinte: ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, é um Deus falso. Caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir dele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Então essa é a definição do pastor, teólogo Tim Keller, pastor americano. Ele faz essa definição de ídolo. Então ele fala que é algo que é essencial para a vida de uma pessoa, que a pessoa, na verdade, considera como algo essencial. Quem de nós já não falou ou já ouviu pessoas falando assim: ah, mas se eu perder o meu filho, ah, mas se eu perder o meu emprego, ah, mas se eu perder, sei lá, qualquer coisa, ah, eu estou perdendo a minha vida, eu perco o sentido da minha vida. Queridos, se você fala isso, e se realmente você pensa isso, o seu coração é idólatra. Você está cometendo idolatria diante do Senhor. E não é exatamente isso que nós ouvimos todos os dias, as pessoas falando isso: ah, o meu trabalho é tudo, a minha carreira é tudo, a minha saúde é tudo, né? Vemos, o meu corpo, a minha aparência, a minha reputação é tudo. As pessoas fazem tudo em torno disso, dessas coisas. E quando elas colocam isso como algo central da sua vida, como a definição do Tim Keller aqui, elas estão exatamente fazendo igual o povo antigo, as nações pagãs, que esculpia, assim como Israel estava esculpindo madeiras para adorar, assim também como os povos pagãos também, que levantam os seus ídolos ali, ídolos que nada são, e ali se prostram diante deles e acreditam que aquilo ali irá trazer respostas para a sua vida. E nós percebemos também, falando dessa temática, que o ser humano não só tem levantado através das suas carreiras, através do seu trabalho, através da sua família, transformar a sua família em idolatria, o seu trabalho e diversas outras coisas. Afinal, como dizia o Calvino falava que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então, o nosso coração, amados irmãos, ele é capaz de pegar qualquer coisa lícita, qualquer coisa maravilhosa, qualquer coisa que não tem nada de mal, e fazer disso um ídolo. Assim é o nosso coração. Assim é o nosso coração. Então nós devemos estar prescrutando, o nosso coração, investigando o nosso coração, passando pela lente de Deus, indo à palavra de Deus e podendo enxergar
até que ponto esse nosso coração, quando ele não está sendo conduzido, guiado, a nossa mente guiada pela palavra de Deus, nós estaremos fatalmente sendo levado por esse pecado da idolatria. A Confissão de Fé de Westminster, ela fala o seguinte: esse primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, como tal, adorá-lo, né? Esse primeiro mandamento também, ele proíbe o negar, o deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, né? O que nos ensina, né? Ensina especialmente pelas palavras além de mim. O texto fala: não terás outro Deus além de mim. As palavras além de mim, no primeiro mandamento, ensina-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e se ofende do pecado de tornar-se em seu lugar outro Deus. E é interessante que a nossa época também é uma época em que o homem tem se colocado como seu próprio ídolo. E eu estava até conversando com o pastor no domingo passado, falava para ele, falei assim: pastor, o inferno na terra tem sido um tanto de pessoas se achando especiais. É um verdadeiro inferno na terra. Todas as pessoas se achando especiais e achando que têm proeminência e que devem ser tratadas da melhor forma possível. O homem casa e ele acha que a mulher tem que tratar ele da melhor forma possível. E a mulher da mesma forma com o seu coração, assim como o coração idólatra do seu esposo, acha também que ela tem que ser tratada da melhor forma possível, de uma forma de ser o centro das coisas, porque ela é especial. O seu filho, o filho também achando que é especial. O seu amigo achando que é o especial. Então, e nós temos até mensagens de coaches falando exatamente isso para as pessoas: você é especial, você é único, você é o cara. Não é isso que nós ouvimos? E nós vemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra quem é o verdadeiro cara. Se assim podemos utilizar essa forma tão chula de se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo. O cara que levou os nossos pecados naquela cruz maldita. E as pessoas, por se acharem especiais, a convivência entre pessoas está se tornando cada vez mais difícil. Porque nós temos um tanto de ególatras. Todo mundo se achando especial. Todo mundo achando que é importante. De uma forma que, se você não mensurar ou se falar alguma coisa, a pessoa já entra na neurose achando que aquilo é com ela e entra em parafuso e entra em confusão porque achava que aquela coisa era para ela. Ela nunca faz aquela pergunta, né? Mas será que aquilo realmente é para mim? Será que ele não estava falando sobre outra pessoa? Será que a circunstância não queria dizer outra coisa? Será que aquela pessoa passou por um momento, está passando por algum momento difícil? Nós temos, amados, essa situação nessa nossa vida corrida de acharmos que tudo diz respeito a gente. E não é assim. Não é assim. E ao nos colocarmos sempre nessa posição, estamos também tomando o verdadeiro lugar das coisas. O povo de Deus sempre, o povo verdadeiro de Deus, sempre voltará do pecado. Desse pecado de tomar outro Deus como o Deus verdadeiro. Esse abandono, na verdade, né? O abandono de Deus, né? O abandono das pessoas em relação à palavra de Deus, à mensagem de Deus, ao conselho de Deus, é exatamente o que gera a idolatria. Nós vemos em vários lugares em que se ensina exatamente as pessoas ser idólatras, a adorar um tipo de Deus exatamente o contrário do que a palavra de Deus estabelece. Eu estava vendo um debate do pastor Victor Azevedo e do Musselin, né? Acho que é Musselin, né? Rodrigo Musselin, né? Falando sobre a graça de Deus, né? E é a hipergraça, né, que eles estavam comentando no debate. E é impressionante como aquele pastor defensor
da hipergraça, né? Que é uma forma de ver Deus apenas no aspecto do amor, né? O interessante é que quando eu abro a palavra do Senhor, eu vejo que Deus, Ele é os seus atributos. Deus, Ele não está limitado apenas ao amor. Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é misericordioso, né? Deus é infinito, Deus é todas as outras coisas que nós vemos na palavra, definindo o caráter de Deus, né? De forma maravilhosa que a tua palavra diz. E nós vemos ali, eu via naquele debate, aquele homem levando Deus como se fosse a pessoa mais inofensiva da face da terra, né? Falava de Deus assim como fosse uma pessoa inofensiva, que Deus fosse obrigado, ele não pode fazer nada porque Ele está limitado ao seu amor. Não, queridos, Deus, pelo seu maravilhoso amor, Ele escolhe um povo para si, mas também pelo seu atributo também do juízo, de ira, Ele também joga pessoas e condena pessoas para o inferno. Então, quando nós enxergamos Deus apenas de uma forma, mas eu não entendo Deus dessa forma, queridos, nós não fomos chamados para achar nada a respeito de Deus. Eu não estou aqui para achar nada de Deus. Não estou aqui. Nós não fomos chamados para achar nada de Deus. Nós somos chamados para olhar para a palavra de Deus e entender a revelação de Deus. Deus se mostrando para nós a forma que verdadeiramente Ele é. E é a época que nós vivemos, é a época dos achismos. Que as pessoas olham e faz deuses, na verdade, de acordo com os seus apetites, né? Em um lugar Deus é o Deus da cura, no outro é o Deus da família. Inclusive nessa rua aqui para baixo, indo para minha casa lá no Cidade Verde, tem uma igreja que é a igreja da família. Então provavelmente lá o tema é o Deus da família, né? Será que eles pregam outras coisas, né? Sendo extensivo, e a gente já viu isso também em outros lugares, né? Que focam apenas em um aspecto de Deus. Deus, Ele é muito mais do que imaginamos. Deus é revelação de todos os seus atributos, né? Tudo aquilo que está revelado na sua palavra. Nós vemos, de acordo com alguns teólogos, eles falam também que esse pecado da idolatria, ele vai até Adão e Eva. Na verdade, ali, quando Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, eles querem tomar a rédea, escolher aquilo que é melhor para eles, aquilo que o pastor levou o devocional aqui nessa noite, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma explicação maravilhosa, sobre a mesa do Senhor, sobre o ser humano fugindo da presença do Senhor. Nós vemos ali também o primeiro pecado da idolatria, que é não se atentar para aquilo que Deus tinha mandado para eles e achar e imaginar que aquilo que eles imaginavam, que aquilo que eles pensavam sobre o que Deus deu para eles, de mandamento, de proibição a respeito daquela árvore, achando que o conceito deles, a decisão deles era a melhor. E nós vemos também a idolatria por meio das ideias, as ideias que são desenvolvidas por meio da filosofia, de autonomia do ser humano, que o ser humano ele é autônomo, que ele é independente de Deus. Então nós vemos diversas formas de idolatria. Nós vemos também que, de acordo com alguns teólogos, eles falam que a frieza espiritual, ela vem de uma adoração errada, fruto da idolatria, né, que faz o povo de Deus se esfriar. Então, o esfriamento, né, de Deus, embora nós vemos em vários lugares, muitas pessoas pulando igual pipoca nas igrejas, rodopiando, parecendo uma roda de bicicleta, uma roda de moto, mas na verdade, longe do conselho de Deus, longe da palavra de Deus. Onde não há a palavra de Deus, é impossível ter avivamento de Deus. Se não tem a palavra de Deus como a primazia, como centro, não haverá avivamento da parte de Deus. É o que nós vemos exatamente. E para vários
Comentaristas, eles dizem exatamente isso, que esta falta do celebrar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, leva o povo à frieza espiritual. Mesmo esse povo fazendo movimentos, performance, que aos olhos humanos podem parecer de avivamento espiritual. Mas, uma vez longe da palavra de Deus, dificilmente haverá avivamento espiritual. Caminhando para o fim da nossa exposição aqui nessa noite. Somente a palavra ela pode nos levar à adoração verdadeira ao nosso Deus e fazer com que o nosso coração, sendo uma fábrica de ídolos, olhando para a palavra de Deus, tendo a visão correta de Deus e adorando-o da forma correta. Nós vemos também que Satanás ele tentou levar Jesus para a idolatria. Quando Jesus é levado até o alto, ali o pináculo do templo, e ali o Satanás mostra todas as coisas, todos os poderes, e fala: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todas essas coisas. Mas que tolice, oferecendo coisas limitadas ao dono de todas as coisas. Mas exatamente isso que Satanás faz. Nós vemos em João capítulo 4, verso 34, Jesus dizendo o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus ele tinha uma comida, Jesus tinha uma preferência que era fazer a vontade do Pai. Dificilmente era impossível tirar Jesus do seu propósito. E dificilmente tirar Jesus do seu propósito. Deus nos chama nessa noite para checar os nossos corações e verificar se há alguma coisa em nossa vida que seja objeto de maior adoração que não a Ele. Caso venhamos a encontrar alguma coisa, que pedimos a Deus que venha tirar isso do nosso coração. Que nós venhamos a enxergar as coisas de forma equilibrada. Qualquer coisa que é adorada como um ídolo, a família, o filho, o esposo, o pai, a mãe, qualquer coisa que é adorada dessa forma, ela nunca entregará para a pessoa que está adorando aquilo que a pessoa quer. Porque o único ser que é objeto de adoração é o nosso Deus. E o nosso coração, ele tem um buraco do tamanho da eternidade que só cabe o nosso Deus ali. Então, jamais qualquer coisa criada poderá preencher um espaço de adoração. Somente Deus pode curar, somente Deus pode libertar o coração do seu povo. Nós vemos exatamente na palavra de Deus que o Senhor separou ali também um povo e que se arrependeu dos seus pecados e se voltaram para o Senhor. Assim como nós, um dia, achados em meio ao monturo de lixo, os piores lugares da vida, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e nos chama, assim como o José já falou aqui nessa noite. O Senhor nos chamou do meio dos ídolos, irmãos. O Senhor nos chamou no meio de uma convivência idólatra. E agora Ele nos separa e por meio da santificação, por meio da Tua palavra, da palavra do Senhor, vai limpando esse nosso coração idólatra, esse coração promotor de ídolos. A palavra de Deus, ela vai batendo cada dia, ela vai limpando o nosso coração a cada dia, e aí nós vamos vendo um filho da forma certa, nós vamos vendo uma família da forma certa, nós vamos vendo um trabalho da forma certa, nós vamos ver uma igreja da forma certa, nós vamos ver todas as coisas criadas da forma certa, porque a palavra de Deus, ela limpou os nossos olhos, ela limpou os nossos corações, e agora nós conseguimos ver. Ao contrário do ídolo, que não pode ver, que não pode enxergar, que não pode apalpar, o Senhor nos liberta desse pecado, e o Senhor nos traz, e agora nós podemos ver e ouvir, e prestar atenção na sua voz. Eu queria agradecer a oportunidade, convidar os irmãos para se colocar de pé, para podermos orar a Deus por esta palavra.